Geraldão está aqui no Memorial do Corinthians, em São Paulo, para a gente bater um papo para o Museu da Pelada, mais um ídolo para a nação corintiana, que a gente vai conhecer um pouco mais da sua história, perguntar algumas coisas sobre os fatos curiosos, muitos momentos importantes que ajudaram a montar a história desse clube. Geraldão, você é do interior do estado e antes da gente chegar nos títulos, no Corinthians, no Internacional, no Grêmio, eu queria saber como que foi o seu início no futebol, o primeiro contato com o esporte, como que era a sua infância. Bom, eu sempre fui um boia fria. Eu fui da lavoura, eu trabalhava em sítio. Eu até a idade mais ou menos 18, 19 anos, antes de começar assim, a jogar, eu trabalhava no sítio. Porque eu era de uma cidade pequena, uma cidade assim, perto de Presidente Prudente, chamado Álvares Machado. Uma cidade pequena e essa cidade vivia de lavouras. E os caras lá dentro da minha cidade viu que eu estava sobressaindo. Então, muitos de lá dessa cidade me ajudaram. Aí me levaram a fazer teste em vários clubes assim, lá do interior. O primeiro teste que eu fiz foi no América, em São José do Rio Preto. Fiz teste em Prudente, né? Então, todo esse time que eu passei América, eu não recebi resposta se eu estava bem, se eu estava mal. Eu fui para casa, porque eu não estava acostumado a ficar muito tempo longe da minha casa, longe dos meus pais, né? Então, como os caras não me davam a resposta, eu saía lá, ficava dentro dos clubes lá fazendo os testes e os caras não davam a definição. Então, eu abandonei, era Corintiano e Prudente, era a Prudentina naquela época, a Prudentina tinha caído e estava pegando algumas pessoas, porque ela estava tentando voltar. Meu primeiro contrato profissional foi em Marília, foi no São Bento de Marília. O Marília estava formando um time para subir, mas como o São Bento chegou no final do campeonato também daquele lá, estava devendo todo mundo, aconteceu o seguinte, o São Bento saiu também do campeonato, resolveu abandonar o campeonato. E praticamente a gente ficou sem time, né? Porque a gente já tinha jogado uma porção ali, já o time não estava mal, estava bem. Mas o São Bento, como estava devendo todo mundo, aqui a federação começou a mandar o jogo do São Bento para tal lugar, para ficar com a renda para ele. Então o São Bento ficou sem condições de pagar. Até eu fiquei, nessa época, eu saí de lá, aí eles estavam me devendo 4 meses. Foi aonde que eu resolvi ir para minha casa. Eu estava na minha cidade, aí um amigo meu falou assim para mim, pô, você tá aí? Você não estava lá? Eu falei, estava, mas lá teve esse problema aí. Ele falou, meu irmão tá em Presidente Epitácio. Meu irmão está em Presidente Epitácio. E a Epitaciana vai disputar a 2ª divisão. Tá faltando um centroavante, você quer ir para lá? Eu falei, vou. Na mesma semana que eu abandonei ali o curso ali, já apareceu isso aí. Já fui para o Presidente Epitácio. Aí eu disputei em 69 o meu campeonato na Epitaciana. Foi aí que apareceu vários times interessados. Vários times. Apareceu o Ferroviário da Araraquara, o Paulista aqui de Jundiaí, interessado. O próprio América que eu tinha feito teste lá se interessou. E tinha mais 4 times tinham se interessado, né, que os caras veio. Mas lá, quando eu estava jogando lá, todo jogo que eu fazia, tinha um cara que me elogiava. Até os próprios juízes que estavam apitando o jogo, quando eu fazia o gol, eles vinham e falavam, pô, que gol que você fez, e muito bonito aquele gol. Antes de terminar o campeonato, estava a Ferroviária, que eu falei, a Ferroviária atrás de mim, o Paulista de Jundiaí, o América, né, tudo se interessaram, os caras vieram e falaram para mim, os diretores dele, nosso diretor. Aí, eu falei, não, tudo bem, vamos terminar o campeonato. Antes de começar o campeonato, veio o Botafogo de Ribeirão. O Botafogo não quis saber de nada, não. Quando eu estava lá, que o campeonato que eles estavam disputando na 1ª divisão, estava para terminar a primeira fase. Tá? Já estava para terminar a primeira fase. Depois, se terminasse a primeira fase, não dava para inscrever jogador mais. Então, o que eles fizeram? Eles foram correndo lá me buscar. Foram correndo lá e já conversamos, já acertamos tudo, e viemos correndo. Até eu acertei o contrato com eles na sexta-feira, porque era o último dia que podia assinar o contrato. Então eu assinei meu contrato o primeiro dia com eles. Já fui correndo, eu cheguei lá, não deu nem para me avisar lá, minha mãe que estava em Álvares Machado, e eles já vieram já de carro para me levar, eu tinha que vir para coisa.
Só que quando eu jogava lá, os caras não me conheciam como Geraldão, não era Geraldão. Pra lá não era Geraldão. Eu tinha um apelido com a minha mãe que colocou meu apelido em mim, né? Que tinha colocado esse apelido em mim. E esse apelido naquela região lá, se você for lá, hoje eu digo, se você for naquela região e falar o meu nome, tem muito lá que não vai conhecer, porque não deu tempo de acompanhar a virada de nome. Mas se falar o apelido que eu tenho, todo mundo vai saber quem eu sou. E qual é o apelido? Manteiga. Eu jogava com o apelido de Manteiga. Naquela região, então ninguém me conhece como Geraldão. Até quando eu fui pro Botafogo, eu já tinha feito umas 4, 5 partidas, os caras, ninguém daquela região sabia onde eu estava. Porque no meio do caminho, quando eu estava indo para Ribeirão, com os diretores do Botafogo, eles perguntaram, você tem apelido de Manteiga? Qual é o seu nome? Eu falei, Geraldo. Ele falou, você não quer mudar seu nome? Não quer chegar com o nome de Geraldo? Eu falei, vamos mudar. Ele falou, porque se chegar com o nome de Manteiga lá, você começar a cair, os caras vão cair em cima de você. Você começar, qualquer coisa que acontecer, os caras vão cair. Eu falei, não, podemos mudar, o meu nome é Geraldo. Tudo bem. Eu cheguei com o nome de Geraldão lá, mas lá, como tinha um monte de rádio, uma rádio já foi e colocou Geraldão. Uma rádio, a outra chamando Geraldo. Aí, e tem essa passagem aí, depois que eu estava no Botafogo, eu voltei a jogar em Marília. Aí eu tô jogando lá, os caras falavam assim, pega o Manteiga. Não, os caras da torcida, pega o Manteiga. E os repórteres não sabiam quem era o Manteiga. Aí foram lá no meio da torcida para ver quem era o Manteiga. Aí os caras falaram, é o centroavante lá, o centroavante que é o Manteiga. E por que Manteiga? Manteiga era porque era muito chorão. É. Eu era muito chorão, né? Minha mãe gostava muito de mim, então qualquer coisa que eu fazia, tal, eu já chorava, ela pôs o apelido de Manteiga. E ficou Manteiga. Na minha cidade mesmo, lá de Álvares Machado, todo mundo me conhece como Manteiga, né? Mas isso aí foi até um caso, rapaz. Eu de jogar em Marília, lá quando eu fui jogar contra eles lá, os caras pegam o Manteiga e os cronistas, né? E correram em cima da torcida para saber quem era o Manteiga. Mas foi uma boa. E daí para cá depois, né? Eu passei pelo Botafogo, passei pelo primeiro. Lá em Epitácio, a Epitaciana, da Epitaciana vim pro Botafogo, do Botafogo pro Corinthians. E no Botafogo teve um jogo em 74 contra o Corinthians que você fez um gol. E que o Rivelino foi pra cima do Bandeirinha. Teve. Queria que você contasse essa história aí. Eu, quase todo jogo contra o Corinthians, eu fazia gol. Contra o Corinthians, todo jogo que eu jogava contra ele, eu conseguia fazer meu gol contra o Corinthians. E nesse ano de 74 aí, nossa, foi aqui no Parque São Jorge. Isso. Foi aqui nesse campo aqui. Mas, porque o Botafogo naquele ano, o Botafogo estava bem. O ano que o Botafogo se apresentou melhor, da época que eu sei lá, foi nesse ano de 74. O Botafogo estava entrosado, tinha um time que era sacanagem, um time que arrebentava mesmo. E nós jogando aqui no Parque São Jorge, né, eu fiz o gol, não, eles erraram tantos gols ia lá, não fazia. Aí o Botafogo, eu vim pra cá na jogada boba aí, encobriu o goleiro lá e a coisa. E eles começaram a reclamar que a bola não tinha entrado. Porque eu encobri o goleiro, a bola bateu assim, entrou por debaixo da trave, por debaixo assim, então aqui é a trave. E aqui atrás tinha uma corda aqui, amarrando aqui, uma corda aqui que descia a rede. A bola entrou por baixo, bateu na corda lá embaixo e voltou para dentro de campo, voltou aqui para dentro de campo. O goleiro pegou de novo. Então, eles foram reclamar isso daí, mas não foi. A bola entrou lá dentro, que era um tanto assim, ó. Bateu na corda lá e voltou para cá. Porque a corda fez assim, descia, não tinha jeito dela bater coisa. A bola bateu lá dentro da corda e voltou. E a reclamação deles foi sair. E outros reclamavam que era impedimento. Não foi nem impedimento e a bola entrou. Foi aonde que surgiu aquela confusão. Até pra gente sair aqui dentro do Corinthians, aquele jogo terminou mais ou menos quase meio-dia. Nós fomos sair daqui do Corinthians aqui 4 horas da tarde, quase 5 horas. Não tinha condição da gente sair. Porque nós entramos dentro do vestiário, a torcida vinha, dava cada soco, dava cada pancada na porta lá, que jogava um monte de cara para trás. Um monte de cara. Então nós ficamos presos aí praticamente dentro desse vestiário aí 4 horas.
4 anos. E logo depois de 74, você já foi pro Corinthians, 75. Já 75. Quem chegou em você para te trazer pro Corinthians? Uma comprada rápida também. As minhas coisas aconteceram tudo assim, uma surpresa para mim, uma comprada rápida. Porque eu estava lá no Botafogo, eu recebi, a primeira notícia que eu recebi, naquela mesma semana, a primeira notícia, que os diretores veio falar para mim, já foi lá na minha casa lá e falou para mim, ó, o negócio é o seguinte, fica na sua aí, que o São Paulo está interessado em você. O São Paulo já veio aqui, os caras já conversaram com a gente, está interessado em você. Eu falei, tudo bem, eu vou continuar como eu estou. Eu falei, não, tudo bem, eu agradeço. Né? Aí passou um dia, no outro dia, o mesmo diretor foi lá em casa e falou assim, ó, Palmeiras também está interessado em você. Está interessado. Fica aí, o Palmeiras também foi lá, está interessado. Nós vamos ver para que nós vamos passar você. Eu falei, não, tudo bem, eu tô aguardando. No outro dia, os caras foram lá e falaram para mim assim, Geraldão, você já foi vendido. Eu falei, mas para quem? Pro Corinthians. O Matheus foi lá, passou na frente de todo mundo e me comprou. O Matheus. E aí, a sua chegada, você tinha jogado com o Sócrates no Botafogo. Tinha jogado e depois jogou com ele também no Corinthians. Só que eu joguei no Corinthians depois que eu fui campeão aqui. Ele chegou em 78, eu cheguei em 75. Mas antes da gente falar dos títulos, eu queria comentar um pouco do Sócrates. Como que era a sua relação com ele no Botafogo e também no Corinthians? Não, a minha relação com ele lá no Botafogo era Nossa, ele saiu das categorias de base, né? Que eu tava lá, ele subiu em 73. Porque machucou o Maritaca, quem jogava na posição que ele começou a jogar era o Maritaca. O Maritaca machucou do joelho, ia ficar 6 meses parado. E o Botafogo não tinha quem comprar. Então o que ele fez? Foi na equipe de base e trouxe o Sócrates. E justamente a gente começou a se dar bem os dois. Colocou o Sócrates, eu e o Sócrates juntos, passamos a se dar bem os dois. Aí foi aonde que o Botafogo também cresceu, né? Que eu estou falando para você que no ano 74, o Botafogo era outro Botafogo. O Botafogo é um Botafogo de quase time grande. As equipes do interior eram muito fortes. Não, era forte. E foi assim que nós passamos a jogar junto, né? E passamos a se entrosar e graças a Deus formamos uma dupla muito boa. Muito boa. Eu com ele. Ele me entendia, eu entendia ele, já sabia todas as coisas dele e passamos os dois a se entrosar e tivemos uma excelente presença lá dentro do Botafogo. E Geraldão, seu melhor momento foi no Corinthians? Melhor momento no Corinthians. Então agora a gente vai entrar de vez nesse assunto para falar primeiro da invasão de 76, que você também estava lá e era titular da equipe. Eu estava. Em 76 eu estava. Comecei em 75, aquilo que eu falei, quando eu cheguei no Corinthians, tinha vários jogadores de seleção aqui. Quando eu cheguei no Corinthians em 75, eu até admirei, falei, puta, eu bati a mão na minha cabeça e falei, nossa senhora, olha os caras que eu vi, pra onde que eu vim e os caras que eu vou ter de batalhar para conseguir ficar aqui. Eu lutei, porque eu luto. Eu lutava. Podia ser o time que for, eu chegava dentro daquele time ali, eu dava tudo de mim para aquele time ali. Então, por isso que eu consegui sempre os meus objetivos. Eu batalhava mesmo. Chegava um treinador e falava assim para mim, você está precisando disso aí, você está precisando daquilo ali. Então, o que eu procurava fazer? Se ele falou para mim que estava precisando, é porque ele estava vendo que eu estava precisando. Então, o que eu passava a fazer? Terminava meus treinamentos, eu não ia embora para casa, eu ficava lá dentro de campo fazendo aquilo lá, que ele falava para mim que estava faltando. Eu acompanhava o Corinthians, lá no sítio, quando o Corinthians jogava, essas coisas, eu acompanhava. Então, o meu maior sonho era chegar aqui. Então, eu completei meu sonho. Chegando aqui no Corinthians. E sendo campeão aqui, as coisas que aconteceu, que eu fiz aqui dentro, que eu fiquei 5 anos aqui, eu fui 2 vezes campeão. Então, para mim, foi a maior glória. Eu também sofria com os torcedores lá. 22, 21, 22, 22, 23 anos sem ser campeão. Pô, eu sofria também, porque eu era corintiano. E fora esse Corinthians, eu passei por vários times bons também, né? Porque eu joguei em Porto Alegre, eu joguei nos 2 times de lá de Porto Alegre. Foi campeão pelo Inter também. Fui campeão pelo Inter.
Eu joguei nos dois times, joguei no Grêmio e joguei no Internacional. Eu fui 2 anos campeão no Inter, só não fui o terceiro porque eu pedi para vir embora antes. Mas eu fui 2 vezes campeão lá no Internacional. E inclusive você fez 5 gols na final contra o Grêmio, é isso mesmo? Exatamente. E como é que foi essa final contra o Grêmio, que você prometeu para a imprensa que faria 2 gols em uma partida, fez, e na outra você fez 3, né, no outro jogo? Nesse jogo que eu fiz os 3 gols, foi no nosso campo, lá no campo do Internacional. Então, jogando lá contra o Grêmio, meu ex-time também, que eu tinha jogado no Grêmio, né? E eu fiz os 3. Nós ganhamos esse jogo aí de 3-1. E a decisão era lá no campo do Grêmio, né? Então, muita entrevista, né? Os cronistas lá ficavam em cima de mim toda hora, tá? Eu fui e falei para eles. Eu que vou fazer os gols e vou fazer 2, né? Vou fazer 2 no Grêmio, eu que vou fazer os 2 lá. E eles esparramaram, né? Eu dei a entrevista, eles soltaram lá e esparramaram lá tudo, né? E chegou no dia do jogo, eu que fiz os 2. Os 2 no dia que fui. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu fui aplaudido pela torcida do Grêmio. Eu tinha jogado no Grêmio e estava jogando no Internacional. Quando terminou esse jogo, eu dentro de campo, eu fui aplaudido pela torcida do Grêmio. Eu nunca tinha visto aquilo. Os caras me aplaudiram. A torcida não saíram de campo, ficaram tudo na arquibancada e me aplaudiram. Eu nunca tinha visto aquilo. Foi a maior gratificação que eu tive na minha vida, né? Fui aplaudido lá, quando eu fiz esses 2 gols, que o Grêmio perdeu dentro de casa, eu que fiz os 2 gols. E para mim sair de dentro de campo, a torcida me aplaudiu, a torcida do Grêmio, eu nunca tinha visto aquilo. Para mim foi a maior alegria da minha vida. Dificilmente uma torcida aplaude um adversário, um jogador do outro time. Mas agora eu não sei se foi porque eu também tinha jogado lá, e a torcida, quando eu joguei lá, que eu saí daqui do Juventus emprestado lá para o Grêmio. E quem me chamou, quem me indicou, foi o Leão, o jogador Leão. O Leão que me indicou para o Grêmio. Então eu fui emprestado por 3 meses para o Grêmio. Fui emprestado 3 meses. E quando terminou esses 3 meses, a torcida e muitos caras lá queriam que eu fosse. Queria que eu renovasse o contrato, queria que eu fosse. Mas quem não quis que eu renovasse o contrato foi a própria diretoria do Grêmio. Aí veio o cara lá do Internacional, quando soube, já veio no mesmo tempo, já comprou. Já veio, já falou para mim, já mandou notícia, já acertamos tudo, eu já fui para o Internacional. A gente sabia se colocar. Você pode ver que o jogador do Corinthians está tudo diferente, um longe do outro. Está tudo bem colocado. Então não há jeito de perder praticamente assim a colocação. Você vê que olha onde que eu estou lá, o Virodão está lá no canto lá, mas na hora do gol, na hora que o Basílio fez o gol, se o Basílio não faz esse gol, se ela vai para lá, quem fazia era eu. Se ela vai para o outro lado de lá, porque eu estou aqui, mas na hora do gol, eu já estou lá, já estou aqui. Eu estou aqui na frente do Basílio, aqui, ó, do outro lado. Entendeu? Aqui, ó. Eu estou ali, estou lá. Nossa colocação. Mas na hora que ele cruzou, que passou por cima de mim, eu já estou aqui, ó. Já estou na frente. Se vocês verem na televisão, vocês vão ver que eu estou na frente e já estou na frente do Basílio. É que a bola bateu na trave e voltou mais para ele. Se ela vai para lá, quem ia fazer o gol era eu. Como é que foi quando o juiz apitou o final da partida, o alívio que vem de tirar o time da fila, de você entrar para a história de um título tão importante? O que você já escutou de torcedor na rua? Alguma história curiosa que você tem? Olha, quando o juiz apitou o final da partida, eu não estava dentro de campo. Eu tinha saído já, quando faltavam uns 15 minutos, o treinador me tirou, aí colocou outro para segurar o resultado, né? Mas eu já estava fora, mas eu estava ali aguardando para correr dentro de campo também. Quando o juiz apitou, nossa, para mim foi a maior alegria. Pô, chegar dentro do Corinthians, ser campeão aqui dentro, é a consagração. Então, esse Corinthians aí me deu muita coisa, eu só tenho que agradecer. Eu tenho certeza que quando eu vim para o Corinthians, cheguei aqui, eu mostrei que era um cara que eu brigava pelo aquilo que eu queria e
e batalhei bastante. Aquilo que eu falei, tinha um monte de centroavante, eu comecei a jogar, comecei a batalhar e fiquei na posição, fui ganhando a posição e fiquei. Todos os torcedores aí do Corinthians, esses torcedores fanáticos, vai o meu abraço e de outro corintiano também que está sofrendo aí com vocês. Um abraço a todos, muita felicidade, que nosso Corinthians volta a ser o Corinthians de antigamente.